primeiro um pouco do PET, né, que é a nossa entidade que está promovendo o projeto Pesquisar. O PET, né, é uma sigla do Programa de Educação Tutorial, que é da FEA-USP, e é um programa que foi criado por uma portaria do Ministério da Educação, o MEC, né, constituindo de alunos da FEA-USP. E por quê, né? O que é essa entidade? Por que ela foi constituída pelo MEC? Ela existe mais de 25 anos, né? Foi criada, se não me engano, em 94, e nós fizemos desenvolvimento de esta classe dos membros, bem como promoção do tripé universitário, que é ensino, pesquisa e extensão, né? É o tripé universitário de todas as universidades públicas brasileiras, né? E os grupos PET, que não existe só esses centenas de grupos PET ao redor do Brasil, nas universidades públicas, eles existem para promover projetos que foquem nesse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. E o pesquisar, né, está aqui nesse pilar da pesquisa. Aqui temos a nossa missão, né, como eu disse, promover a extensão, difundir informações e competências essenciais para a sociedade, que é a extensão, né, que é o pilar da extensão, e fomentar interesse na pesquisa na universidade, que é literalmente o escopo desse projeto, né. E aqui, só rapidão, passando aqui um pouquinho pelos nossos projetos, né, nós temos o projeto da Feira de Intercâmbio, nesse pilar da extensão, que é para promover a democratização de informações sobre intercâmbio, para a galera ver que é possível fazer intercâmbio, sobre bolsas, tem todo o conteúdo lá no nosso canal do YouTube. No pilar também da extensão, com um pouco de ensino, a gente tem o GUIAR, que é um projeto de educação financeira para grupos socialmente vulneráveis. Ele já rodou com motorista de aplicativo, esse ano ele está rodando com o grupo dos EJAs, ensino de jovens adultos. Também nesse mesmo pilar a gente tem o Aprender para Empreender, que está aqui no cantinho, a lampadinha com AE, que também é para educação financeira, só que aí para MEI, né, microempreendedores individuais. A gente tem o OI, que é Oratória de Impacto, também na ensino. A gente tem o GRACE, que é também para promover que mulheres entrem em carreiras que são geralmente dominadas por homens, né, fazer esse incentivo. Temos projetos de pesquisa, que está aqui o Instituto Quimioterapia e Beleza, que falou do ano passado, foi uma pesquisa interessante que a gente fez. O projeto de pesquisa de permanência estudantil esse ano, que inclusive o Davi está liderando esse projeto, quem sabe ele pode falar um pouco mais para a gente ali na frente. E o Pesquisar, né, que agora o Davi vai introduzir para a gente sobre o projeto. Bom, boa tarde, pessoal. Não sei se estou aparecendo para todo mundo. Primeiro, o que o Matheus falou sobre o projeto de pesquisa, é um projeto basicamente para medir os determinantes da intenção de evasão durante a pandemia. Então, a gente fez um formulário, fez um modelo agora para analisar o que é correlacionado com a intenção autorreportada. Mas agora, falando do Pesquisar, que é o projeto que a gente está aqui agora, ele tem a intenção de fomentar a pesquisa durante a graduação na universidade, né? Então, ele roda, acho que desde 2017 a 2018, né? No ano passado e neste ano está sendo via online, né? Por causa da pandemia. E assim como ano passado, a gente está convidando agora várias pessoas que fizeram pesquisa para responder pergunta dos espectadores agora. E também nesse ano a gente também convidou o Centro de Pesquisa na FEC, também tem gente da graduação que é uma forma de participar de pesquisa na graduação sem ser numa iniciação científica, né? Então, vai ser dividido em 2 dias. No primeiro dia, que é esse, a gente vai ter os bolsistas e o centro de pesquisa, e no segundo dia a gente vai ter os coordenadores de pesquisa de cada departamento, que vão explicar um pouco sobre como é feita a pesquisa em cada departamento e a parte mais burocrática de como, por exemplo, qual a relação, qual os benefícios de fazer um IC, em relação a, por exemplo, trocar o TCC para um IC e pegar créditos, esse tipo de coisa. Nesse dia a gente vai ter os pesquisadores e o centro de pesquisa. Vamos começar com o PIBIC, depois a gente vai ter um primeiro centro de pesquisa, que é o FIP, que é a Fundação Instituto Pesquisa Econômica, que é baseado na FEA. Depois a gente vai ter o PUB, o pesquisador aqui, outro pesquisador, né? Um do PUB e um do AFAPESP, que sou eu. E depois a gente vai fechar com o segundo centro de pesquisa convidado, que é o MAD, que é o Centro de Macroeconomia o Centro de Pesquisa da Macroeconomia das Desigualdades, né? Então, começando agora, eu gostaria de passar a palavra para o Igor, para falar um pouco sobre como foi o processo dele, como é que ele fez essa pesquisa, como ele conseguiu a bolsa, né? Então, agora eu passo a palavra para ele. Bem-vindo, Igor. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão conseguindo me escutar, me ver? Oi, Igor. Sim, estamos te ouvindo. Maravilha. Então,
Acho que eu vou começar do começo. Eu fiz duas iniciações na FEA. Eu fiz uma no departamento de administração, que foi a última que eu fiz no ano passado, e eu fiz uma iniciação também no departamento de economia. Opa, Igor, Eu acho que desculpa, posso interromper rapidão? Desculpa. claro. Uma coisa que eu esqueci de falar é que durante o formulário que todo mundo preencheu para essa reunião, a gente abriu para fazer várias perguntas sobre diversos tópicos. Então, no final de cada apresentação, a gente vai responder as perguntas que estão nesse forms. Mas fiquem à vontade para fazer perguntas no chat, que a gente vai recolher, e no final de cada apresentação, a gente vai abrir para os palestrantes responderem. Desculpa, Igor, pode continuar. Imagina. Acho que eu vou começar pela iniciação que foi mais simples, o processo mais padrão, vamos dizer, e aí depois eu passo para outra. A iniciação que eu fiz de administração, eu fiz pelo processo padrão de sempre. Abrem os editais, eu conversei com o professor orientador que eu tinha um interesse em fazer, a gente já tinha conversado algumas vezes antes, ele foi meu professor durante a graduação. Aí, a partir dessa conversa, a gente começou a desenvolver o projeto que eu submeti para o CNPq, se eu não me engano. E aí, a partir disso, o CNPq aprovou meu projeto. Normalmente tem vou colocar uma competição, mas existem mais candidatos do que vagas para a Bolsa. E aí, meu projeto foi aprovado, aí eu comecei o trabalho, e essa iniciação foi sanduíche com um TCC. Então, ela serviu como TCC também. Agora, continuando na parte introdutória, eu vou falar da minha outra iniciação, que eu fiz em economia, que é um processo um pouco mais complexo de conseguir fazer, porque eu sou aluno de administração. Então, o que eu tive que fazer? Um professor de economia me ofereceu a bolsa, eu tinha interesse em pesquisar, o meu tema era eleições, eu fiz em 2019. E, a partir disso, eu tinha que fazer uma carta para o departamento de economia, explicando por que, de certa forma, eu merecia, entre aspas, não, porque eu merecia a oportunidade de fazer uma iniciação num departamento que não é o meu. E aí, a partir dessa carta, a partir do projeto que eu desenvolvi junto ao professor, foi aprovado e eu também fiz essa iniciação. Acho que, de processo introdutório, foi assim nas duas iniciações. Aí agora, falando sobre a iniciação em si, o que ela agregou para mim na minha vida. Por exemplo, essa primeira iniciação que eu fiz em economia foi fundamental na entrevista no meu primeiro trabalho. Depois que eu já tinha entrado no trabalho, eu fui conversar com meus entrevistadores na época, e eles falaram que eu só fui escolhido por conta da iniciação, o que foi um negócio muito interessante, assim, porque normalmente no mercado de trabalho as coisas acadêmicas são colocadas mais de lado, se prioriza mais uma questão prática. E na minha experiência foi diferente. Ele falou, cara, a gente viu que você tinha feito uma iniciação, que você sabia trabalhar com X programas, e isso foi um diferencial no seu currículo na hora da gente te contratar. A iniciação em ADM também foi muito bacana, porque eu fiz sanduíche com TCC, então, de certa forma, até um incentivo a mais, né? Porque você faz um trabalho só, que serve tanto para você conseguir se formar, e ao mesmo tempo que você apresenta também para o Cicusp, que acho que mais para frente, talvez a gente converse sobre o Cicusp, eu não sei muito bem como está o cronograma, se tem assuntos divididos, mas me coloco à disposição para conversar sobre qualquer um desses aspectos. E foi muito bacana, assim. Então, o que eu posso dizer para concluir essa parte introdutória é que a iniciação me ajudou muito, tanto na minha formação intelectual, então, para eu conseguir aprender a escrever com normas corretas, a prática da escrita, porque por vezes quando a gente sai do ensino médio, que a gente é praticamente forçado a fazer muitas redações cotidianamente, e entra na universidade, nem todo mundo continua tendo o hábito de escrever, o hábito de ler o que escreve. Então, assim, para minha vida intelectual foi muito importante, para minha vida profissional também agregou bastante. Então, como eu disse, nesse outro emprego eu entrei por causa da iniciação. Eu uso vários conceitos que eu aprendi durante os meus estudos para as iniciações no meu trabalho até hoje. Então, como eu posso dizer, assim, eu não sei exatamente qual é o público que a gente está conversando, se é o pessoal de primeiro ou segundo ano, é isso que eu imagino, né? A gente focou mais na galera de segundo e terceiro ano, que é a galera que já está na hora de fazer Tá fazer uma ensino. Não. Se eu tivesse no segundo ou terceiro ano, com certeza eu indicaria fazer esse, porque, assim, só tem a agregar para você, tipo, se você consegue a bolsa, também é bacana, assim, do ponto de vista financeiro. Óbvio que não é um salário gigantesco, mas é um incentivo. É importante esse programa de bolsa que existe, assim. Além de você se esforçar pelo seu trabalho, que eu acho que é o mais importante, você também tem esse incentivo financeiro, então é bacana. E tem gente que precisa, né? Tem gente que
precisa desse dinheiro para comprar uma coisa, comprar outra, então você não sente que você está... Não que eu acho que seja perda de tempo, tudo que eu falei até agora é que não é uma perda de tempo, mas te ajuda a pensar ainda mais que não é uma perda de tempo, que você não está se esforçando à toa, que existe também, assim, além do processo de aprendizado intelectual, existe uma remuneração também. Mas, assim, a primeira iniciação... Não, minto, as duas iniciações eu fiz com bolsa, mas mesmo se, na primeira iniciação, quando eu fui mandar minha carta, eu até falei para os professores, eu falei, eu faço sem bolsa numa boa, tipo, porque eu quero fazer para aprender, para conseguir versar. E aí hoje, assim, eu trabalho no mercado, mas também tenho aspirações acadêmicas e a iniciação, com certeza, é uma porta de... Facilita, assim, para você entrar na vida de mestrado, doutorado, etc., que é o que eu pretendo mais para frente também. Acho que de uma parte inicial, era isso que eu tinha para falar. Entendi. Só uma dúvida minha aqui mesmo também, que eu não sabia dessa questão de você poder mandar uma carta e conseguir fazer em outro departamento. Você pode falar um pouquinho mais como foi esse processo, que eu achei muito interessante essa questão. Cara, isso aí foi um negócio muito específico, né? Normalmente você vai pelo edital. O que aconteceu foi, eu tinha um professor de economia que eu já o conhecia, por motivos da vida, e um aluno tinha abandonado a bolsa. E ele sabia que eu tinha interesse em iniciação, ele confiava no meu trabalho e tal, e ele me ofereceu. Ele perguntou, você gostaria de... Resumidamente a história, né? Claro que foi um pouco mais complexo. Ele me ofereceu, você gostaria? Aí a gente foi conversar, ele falou, ó, eu pesquiso nessas linhas, eu pretendia estudar uma outra coisa, e ele pesquisava em outra coisa também. E a gente chegou num consenso ali, num meio termo, vamos dizer, em que a gente falou assim, não, beleza, esse tema encaixa na linha de pesquisa do professor, ao mesmo tempo que esse tema também me agrada bastante. A minha pesquisa em economia foi a análise dos determinantes regionais das eleições de 2002, 2010 e 2018, que foram as eleições que tiveram novos presidentes eleitos, não tiveram reeleição. Então, basicamente, era uma pesquisa sobre os componentes desse voto, os componentes regionais desse voto. E foi super bacana, cara. Foi super bacana fazer uma iniciação num departamento que não é o seu. É muito estressante, porque você tem que aprender novas coisas que, por exemplo, para os alunos de economia são coisas simples. Assim como se eles viessem fazer alguma iniciação de administração, teriam conceitos que para nós é básico, que para eles seria um pouco mais complexo. Então, resumidamente, foi isso. Conversei com ele, aí ele pediu que eu redigisse essa carta, eu redigi, mandei o projeto e começamos a fazer esse trabalho. Foi uma iniciação um pouquinho mais curta, pouca coisa, acho que questão de, 2 meses, assim, porque normalmente é 1 ano, né? Essa aí eu acho que eu fiz em 10 meses, o que também foi desafiador, né? Porque você perde 2 meses de trabalho, né? Mas foi legal pra caramba. Entendi, eu acho que saiu bastante da zona de conforto, né? E pesquisar em Sim, outro, sim. outro departamento, né? Agora, Sim. entrando um pouquinho na pergunta do Forms, que é uma pergunta assim, tipo, é padrão, ano passado, esse ano, porque é a dúvida de quem quer começar, né? Que é o intuito desse projeto como um todo, né? Que como começar? Tenho que me encaixar em alguma linha de pesquisa já existente ou posso propor o meu próprio projeto? Eu acho que você é muito bom, perfeito para falar isso, porque você fez, pelo que eu entendi, você fez os dois, né? Primeiro você já tinha uma linha de pesquisa, já tinha um interesse em algum projeto, e no outro o professor te procurou, né? Que são geralmente as duas formas, né? Se você puder falar um pouquinho. Acho que assim, nas duas eu acho que foi... Eu entendi o que você falou, concordo, mas acho que nas duas foi mútuo, assim, não foi que o professor me procurou. Ele sabia que eu tinha esse interesse, e ele falou, pô, cara, você não quer? Eu falei, aceito, sim, com certeza. E a gente fez o trabalho juntos, foi ótimo o trabalho, inclusive. Adoro esse professor. E na outra foi o que é mais comum, assim, de você propor a sua linha de pesquisa. O que eu recomendaria para as pessoas que vão fazer a iniciação agora? Quando você se encaixa na linha de pesquisa do professor, é um pouco mais tranquilo, porque é o que o professor pesquisa, entende? Tipo, é muito difícil chegar para um professor que pesquisa em finanças e propor uma linha de marketing. O professor pode até aceitar, tranquilo. Só que não é a linha de pesquisa dele, não é a área que ele prefere, entendeu? Ele vai dar preferência para alunos que, claro, isso é de professor para professor. Tem professor que, por exemplo, fala assim, não, agora eu quero algo que não é da minha linha de pesquisa, mas, assim, pela minha experiência, o melhor é você chegar... Por exemplo, eu estou conversando com um professor sobre o mestrado agora, tipo, conversando apenas, para me orientar em questão de projeto e tal. Eu tenho um projeto que eu gostaria de fazer na minha cabeça.
a partir desse projeto, eu comecei a olhar o Lattes de cada professor de departamento da FEA, conversar com os professores que eu já conheço, para tentar achar um que tenha uma linha de pesquisa parecida com a minha e que tenha à disposição também para fazer essa ajuda, porque é algo que demanda energia. Você fazer um bom projeto de pesquisa, uma boa iniciação, é algo que demanda tempo. Principalmente, nessa de economia nem se fala, porque principalmente você tem que aprender muitas coisas. Se você vai fazer ainda no seu departamento, é relativamente mais tranquilo. Tipo, eu fiz, por exemplo, parte da minha iniciação trabalhando. Claro, você tem que conversar com o professor para poder fazer isso, mas é tranquilo. Mas tirando isso, assim, acho que é isso. Tipo, se adequa, é melhor você se adequar na linha que o professor trabalha, até porque ele vai ter mais capacidade, material, estudo para poder te orientar e poder agregar no seu trabalho, que eu acho que, no fundo, o orientador tem bastante essa importância também, né? Não é a importância de conversar com você, te orientar, falar, ó, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, e etc. E o aluno ter também não vou falar em humildade, mas ter assim, a calma para escutar e entender que o seu orientador é mais versado nesse tema do que você. Então, escutar ele é importante para o seu trabalho. Então, perfeito. Você colocou agora o perfeito link para a gente falar que a gente, do pesquisar, a gente faz uma cartilha, né? Falando um pouco mais do PUB, PIBIC, bolsas, falando um pouco de iniciação científica no geral, e no final, a maior parte dela, a gente foi lá no currículo Lattes, que você citou, né? Que é uma parte importante de quem faz pesquisa, e a gente pegou as áreas de pesquisa de cada professor e elencou de maneira resumida, né? Porque alguns têm áreas de pesquisa bem grandes, né? Então, a gente vai disponibilizar ela amanhã e depois ela vai ficar disponível para sempre lá no nosso Instagram, lá na bio, para quem quiser. E aí você fala, pô, vou lá, eu tenho muito interesse em uma área determinada de pesquisa, em questão de gênero no mercado de trabalho, alguma coisa. Dá um Ctrl F na nossa cartilha e vê lá alguma professora, algum professor que pesquisa isso. Então, aí você pode entrar em contato, igual o Igor falou, né, de você entrar em contato e ter aquela coisa mútua, né, de você falar para o professor, tem interesse na pesquisa, ele vai te orientando, ou talvez ele te passe para outro professor. Então, já dá essa dica aí na cartilha que a gente vai disponibilizar a partir de amanhã para fazer esse link que o Igor falou. Agora, uma pergunta do Vinícius Duarte, que mandou agora no chat. Esse sanduíche com TCC foi algo particular do seu caso ou é comum nas iniciações científicas? Acho essa uma pergunta difícil de responder, porque qualquer coisa que eu for falar vai ser achismo, porque eu não cheguei assim a conversar com várias pessoas da iniciação e perguntar, você chegou a fazer TCC com sanduíche com TCC? Assim, no meu caso foi algo quase que natural. Eu já tinha feito uma iniciação, então eu já tinha completo uma iniciação, tinha apresentado um Cicusp já, e eu tinha o desejo de fazer mais uma. Ao mesmo tempo em que eu estava na boca para entregar, para fazer meu TCC. Isso foi em 2020. Então, assim, foi quase que natural, e o meu professor da iniciação seria o mesmo do TCC. Então, eu tive uma conversa com ele, eu falei, professor, você acha que faz sentido isso? Ele falou, não, faz sentido. Só vou pedir algumas alterações para você. Assim, não é o mesmo arquivo, isso é importante de ser dito. O mesmo não é o arquivo do TCC, eu não peguei, dei um Ctrl+V, um Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo da iniciação para o TCC. Tem coisas que o TCC pede que a iniciação não pede e vice-versa. Então, assim, eu fiz algumas adaptações, algumas mudanças, mas eu não tive que fazer um trabalho do zero. Então, isso já facilita. Por exemplo, a parte de revisão teórica é uma parte que, como é o mesmo tema, é o mesmo trabalho, se mantém praticamente, com adição de uma coisa ou outra, mais para iniciação, assim, mais de metodologia para iniciação, pode ser também. Então, mas assim, é muito de você conversar com o seu professor e então, ter isso com ele numa boa. Tipo assim, é conversado. Eu quero ressaltar que amanhã vão vir os 3 coordenadores de pesquisa dos 3 departamentos, de ADM, de Conte Atu e Econo, que eles vão poder falar isso para vocês, né? Mas eu já posso adiantar que tem diferença de departamento para departamento, como o Igor falou, né? Tem algumas questões burocráticas aí, mas amanhã os coordenadores de pesquisa de cada departamento vão poder responder essas perguntas. Eu conheço apesar de ter feito uma iniciação no departamento de economia, eu conheço mais o departamento de administração que o meu departamento. No departamento de administração, eu também fui em 2018, 17, não sei, eu fui representante na COC também. E eu sempre tive uma relação muito boa com os professores do departamento de administração, sempre achei eles muito razoáveis. Então, eu não sei se o cara ou a menina que falou isso já está a ponto de fazer o TCC e tem interesse nisso, mas eu acho que é só ir conversar com o seu professor,
eles entendem, assim, tipo, se é um negócio que faz sentido, eles vão ser razoáveis. Pelo menos na minha Entendi. experiência. E agora, ó, já passando para a última. Ah, você vai fazer, Davi? Não, eu ia complementar o que o Igor falou, assim, sobre a coisa de TCC e IC. Uma coisa que eu tô falando para o departamento de economia. Eu conheço pessoas, eu tenho um amigo que se formou ano passado, que ele fez o IC e ele transformou, que nem o Igor falou, não é um Ctrl-C, Ctrl-V, mas ele basicamente fez um TCC que é fortemente baseado no IC. Então, eu não acho que é uma coisa institucional, como eu acho que existe em contabilidade, que você pode trocar meio que automaticamente, ou serve para substituir, mas que nem o Igor falou, às vezes é fácil reformular. Mesmo se você não reformular, se for algo parecido, você já vai ter muito mais experiência e vai tornar, se você for fazer um TCC diferente, bem mais fácil. Mas eu acho que, assim, a reformulação do IC para o TCC tem que ver com os coordenadores, mas é algo viável dependendo do tipo de pesquisa que você faz. Agora, repassar para o Matheus. Agora, Assim, Igor, desculpa. rapidinho, que a gente tem até 17h25, agora só passando por uma pergunta que até você falou também, tipo, para você que está para começar uma pesquisa, né? A pergunta do Kim, que está nessa linha também, qual é o semestre ideal para começar uma iniciação científica? Posso começar desde o primeiro semestre já? Olha, assim, das pessoas que fizeram a iniciação, alguns amigos meus fizeram também, eu não vi ninguém que começou no primeiro semestre. Eu não sei se existe uma impossibilidade por conta de regulamento. Acho que não. Acho que se você quiser começar no primeiro semestre, você pode. Só que o ponto é, uma iniciação científica é um aprofundamento, vamos dizer assim, considerando que você vai fazer no mesmo departamento. Aqui, ó, um cara falou que começou no primeiro semestre aqui no chat. Achei interessante. A iniciação, querendo ou não, é um aprofundamento das matérias que você estuda no seu curso. Então, assim, no primeiro semestre, eu acho que é tudo, em administração, é tudo muito introdutório. Tem até uma brincadeira, assim, que se fala que no primeiro ano você se forma em fundamentos. Porque você tem fundamentos de tudo, de contabilidade, administração, e tá certo, tipo, é para ser introdutório. Então, assim, eu não sei se de repente, você tem mais autoconhecimento do que eu tive, mas no primeiro ano, no primeiro semestre, eu não sabia se eu curtia marketing, finanças, qualquer operações, qualquer departamento que seja. Conforme eu fui avançando no curso, me aprofundando nas matérias, que eu fui entendendo onde eu queria estudar e pesquisar. Então, assim, se o cara ou a menina já entra com certeza do que quer, assim, pô, sou fã de marketing, beleza, acho que sem problema. Se não tem nenhum impedimento no regulamento, acho que é muito pessoal. Perfeito. Mas eu diria um palpite qualquer, tipo quarto, quinto semestre. Perfeito, Igor. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, esclarecer as dúvidas aí, você somou muito, e muito obrigado aí pela Imagina, presença. queria agradecer vocês aí, do que precisar é só me chamar. Eu vou ter que sair daqui uns 10 minutos, eu tinha avisado a menina que conversou comigo, porque eu tenho um compromisso de trabalho, mas quando precisar, é só conversar comigo. Quem quiser também Perfeito. mandar mensagem no privado, fica à vontade, enfim, Instagram, qualquer coisa. Perfeito, muito obrigado, Igor. Você quer introduzir aí, Davi, o FIP? Claro. Então, começando um pouco, uma mudança desse ano em relação ao ano passado foi que a gente, além de chamar, já que o objetivo do pesquisar é incentivar a pesquisa na graduação, as iniciações científicas é a principal forma que a maioria dos alunos tem acesso à pesquisa durante a graduação. Mas outra forma é que, principalmente na FEA, alguns alunos têm experiência de trabalho em centros de pesquisa econômica, assim. Então, a mais tradicional desse centro de pesquisa, com certeza, é o FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, que é ligada ao Departamento de Economia da FEA. E depois, também tem o MAD, que foi criado mais recentemente. Então, nessa edição e no primeiro dia, a gente conseguiu chamar eles para discutirem. Então, agora eu vou introduzir agora o Bruno, do FIP, que vai falar um pouco sobre, primeiro, o que é o FIP, né? O que a organização faz e como os alunos de graduação atuam dentro desse instituto. Então, bem-vindo, Bruno. Obrigado, boa tarde aí, pessoal. Primeiro, fico feliz pelo convite. Eu fui aluno da FEA de 2000 a 2004, então faz um tempinho aí, mas então é sempre bom estar em contato ainda com o pessoal. O meu primeiro, antes de falar da FIP em si, meu primeiro estágio foi na FIP, em 2000. Eu fiz um estágio em economia da saúde, enfim, e aí eu fui fazer outras coisas da vida e voltei para cá depois de um bom tempo, e aqui estou. Eu sou coordenador de pesquisa da FIP, e por isso que eu fui alocado aqui para ter essa conversa com vocês, né?
Então, eu vou falar brevemente da FIP e, claro, vocês ficam à vontade para perguntar, enfim, se falar um pouco da FIP acaba rápido, a gente fala sobre o mercado de trabalho, enfim, eu acho que também pode ser útil para vocês. Então, aí, como o Davi falou, a FIP é Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, ela tem uma ligação forte com a FEA, em particular com o Departamento de Economia. Ela se iniciou em 1973 e na ocasião, o grande papel institucional da FIP, e ainda é assim, mas com um pouco de diferença, mas vou contar um pouquinho da história, o Brasil não tinha formado ainda um corpo técnico para tratar de política pública, em particular com conhecimento e ferramenta econômico, a ponto do governo absorver formalmente essa mão de obra que era escassa. Então, a FIP foi uma forma, né, teve um papel importante na ligação, no auxílio da elaboração de políticas públicas, principalmente no governo federal e aqui no estado de São Paulo, isso originalmente. Então, muitas pesquisas eram feitas para subsidiar as decisões de política pública na ocasião. E a grande maioria dos pesquisadores da FIP eram professores do departamento, né? Ao longo do tempo, a FIP foi crescendo bastante, então hoje, além de alguns professores do departamento fazerem pesquisas na FIP, há muitos outros pesquisadores. A gente tem, trabalhando na FIP, claro que flutua um pouco, mas algo como 600 pesquisadores, então é bastante gente, né? A gente faz pesquisas. Quando a gente fala pesquisa, aqui não é pesquisa acadêmica, tá? A gente pode pensar a FIP, ou os trabalhos que a FIP faz, eles são sempre associados a uma demanda externa. Então, é o governo, a Secretaria de Fazenda de São Paulo, ou então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, tem uma demanda e nos contacta para que a gente, de alguma forma, possa ajudá-los a cumprir suas atribuições como setor público. Embora o grosso dos contratos da FIP é uma relação contratual, seja com o setor público, há ainda uma parcela significativa de pesquisas feitas com o setor privado, tá? A gente faz pesquisas, de novo, estou chamando de pesquisa, mas é uma pesquisa demandada, tá? A FIP não escolhe o que estudar, o que fazer, ela é demandada. Isso é uma diferença bastante importante com relação à iniciação científica, por exemplo, né? Então, a gente faz desde índices de preço, vocês devem conhecer o IPC da FIP, que é o índice de preço aqui de São Paulo, para o consumidor, a famosa tabela FIP, aí quem já comprou o carro, ou pensou em comprar um carro, ou já bateu o carro, conhece a tabela FIP. A gente tem indicadores de preço de medicamento, preço de imóveis, mas a gente faz muita... Então, isso é o que aparece mais no dia a dia e nos jornais. Entretanto, a gente faz muita pesquisa, muito trabalho, por exemplo, de estruturação e apoio ao setor público para desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, hoje eu trabalho num projeto que é para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, aqui da cidade, ajudando, né, a fazer um planejamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico da cidade. Isso é um exemplo, né? A gente tem mais centenas na verdade, milhares de projetos nesse tempo todo dos mais variados temas. E esses projetos, eles são capitaneados por coordenadores. Então, cada projeto, ele tem um coordenador responsável, né? E esse coordenador, é claro que na medida que ele conhece outros economistas, não só economistas, tem engenheiros que trabalham aqui, administradores, enfim, ele monta uma equipe para conseguir elaborar, desenvolver esse trabalho. E muitas das vezes a equipe pode ser ou tem em sua composição estagiários, né? Então a FIP, eu lembro que na minha época, quando eu estava aí estudando em 2000, vários colegas começaram sua carreira, trajetória profissional na FIP. Até porque, por uma proximidade evidente, é prático, né?
agora isso não cabe isso agora, nesse exato momento, mas quem estava lá na FEA conseguia um estágio na FIP e muitas vezes trabalhava na própria FEA. Então você saía da sala de aula, ia para a sala de um professor, enfim, naquelas antessalas que tem, fazer o apoio à pesquisa do professor ou outro coordenador que não necessariamente é professor, ali de forma muito prática, né? Então, hoje a gente tem cerca de 30 estagiários atuando hoje na FIP, sendo que 2/3 é da FEA, né? A maioria é economista, está estudando para economia, mas não só. Então, no fundo, eu vejo que quer dizer, não se enganem, quem vai fazer o estágio na FIP, na verdade, em qualquer outro lugar, a não ser em iniciação científica, que é um pouquinho diferente, você não vai sair escrevendo grandes tratados. É um processo, a formação profissional é um processo que ele começa chato e vai melhorando ao longo do tempo. Então, é natural que no começo da vida profissional, de novo, como estagiário, esquece um pouquinho o IC, que tem uma dinâmica um pouco distinta, planilhar, tirar xerox não mais, mas era também, escrever pequenos textos, fazer contas mais simples, mas na medida que você fica em contato direto com os outros pesquisadores mais experientes, é natural que digamos, a sua fronteira de possibilidade de produção, quem faz economia entende o que eu estou falando, ou seja, a sua capacidade, o seu conhecimento vai chegando cada vez mais distante, não só pensando na medida que você avança no curso, né, com a bunda na cadeira da sala de aula, mas também na prática do dia a dia, como se utiliza aquele ferramental que se estudou nos cursos de economia, como isso é utilizado na prática, na análise econômica, né? Então, eu vejo a FIP como um meio termo muito interessante entre a academia e o que se chama de mercado, embora mercado seja algo meio... o mercado uma coisa meio genérica, meio disforme, mas quando a gente pensa nisso, então é um meio termo entre a academia e o mercado. Eu, por exemplo, fiz mestrado, doutorado, então eu tive uma trajetória técnica pesada, né? Eu fui professor da GV. Eu não sei se ainda vocês têm a musiquinha lá do Só para Não Esquecer, mas na minha época tinha. Eu fui professor da GV e então o que eu quero dizer com isso existe sim nesse tipo de atividade que a FIP está inserida uma possibilidade grande de utilização das ferramentas mais, vou chamar aqui de teóricas, né, mais técnicas, que você aprende no banco da faculdade, seja na graduação, mestrado, doutorado, e a aplicação prática desses conceitos. Então, é um meio termo bastante bacana do meu ponto de vista. Não sei, bom, eu fiz a minha apresentação breve, eu acho que tem aí os comentários, o Davi, o pessoal que provavelmente está fazendo aí o papel de gerenciar a conversa. Sim, muito obrigado pela apresentação, acho que você explicou bem o papel que o FIP desempenha, que nem você falou, um meio termo entre a academia e um mercado, que seria uma coisa como, por exemplo, pesquisa econômica no banco, seria o mais mercado, assim, eu achei bem interessante. Agora, passando para a primeira pergunta aqui, da Penélope, ela perguntou quais projetos que a FIP desenvolve. Aliás, eu acho que eu falei o FIP, antes é a FIP, né? A instituição, a fundação. Quais projetos que o FIP desenvolve, que a FIP desenvolve, no qual existem alunos da FEA trabalhando. Então, por exemplo, em quais projetos, eu tenho inclusive um amigo, o Guilherme Pereira e a Denise, que lá. Guilherme Pereira trabalha com o Hélio Zilberstein. E não sabia, mas enfim, quais projetos que a FIP está desenvolvendo, os quais os alunos participam? E a Denise também trabalha com ela. Eu estou com a lista aqui de estagiário. Então, na verdade, hoje eu acho que são 7, na verdade 8 projetos em que há alunos estagiários, né, em projetos da FIP. Eu tenho aqui os coordenadores, eu não sei exatamente os projetos que têm estagiário, mas eu sei alguns. Então, eu mesmo já tive estagiário em alguns projetos, agora no momento não tenho. Os estagiários trabalham, eu faço parte de uns 10 projetos distintos, alguns de indicadores, outros para elaboração de política pública, ou avaliação de política pública, enfim. Então, eu tive alguns estagiários da FEA, então eles me ajudavam
por exemplo, a coleta de dados, escrever texto simples, eventualmente fazer revisão de texto, que é importante, né, para não sair texto mal feito no final, que pode acontecer, mas é sempre bom ter um anteparo aí, uma ajuda para revisão de texto. E como a gente, agora não, mas como a gente sempre ficava numa sala, tem uma equipe de 8 pessoas que trabalham junto comigo, ficava numa sala, na mesma sala, então, na medida que a gente trocava informação entre os pesquisadores mais sêniores, os estagiários acabam aprendendo. Então, hoje, por exemplo, aí respondendo mais diretamente a pergunta, o Hélio Zilberstein, o professor Hélio, ele tem um projeto grande, que tem um contingente grande de estagiário, que chama salariômetro. Então, ele é especialista em mercado de trabalho, e aí os estagiários que trabalham com ele ajudam a coletar informações sobre acordos entre sindicatos de patrões e empregados, e a montar indicadores para isso. E claro que daí, de novo, vai depender. Tem algumas pesquisas que envolvem, por exemplo, conhecimento em pacote estatístico. O Excel mais básico, mas cada vez mais o R. Na minha época era difícil um aluno de graduação ter um conhecimento importante em pacotes econométricos, hoje é mais comum, então eventualmente também um aluno que seja um pouco mais especializado em econometria, ele pode ter esse tipo de conhecimento utilizado nas pesquisas da FIP. Claro que não vai fazer grandes testes estatísticos, avaliações, mas fazer alguma coisa, alguma programação que ajude na análise do trabalho que está sendo desenvolvido. Então, só respondendo mais rapidamente a pergunta, tem vários tipos de trabalho que os estagiários podem ajudar, desde a criação de indicadores, revisão de texto, organização de base de dados, até pesquisas que são de curto prazo. Tem algumas pesquisas que demoram 3 ou 4 meses, aí ela acaba, e normalmente o coordenador consegue uma outra pesquisa da mesma área e acaba levando a equipe e os estagiários também, né? Então, na verdade, é bem diverso o tipo de pesquisa que envolve estagiário. Beleza, muito obrigado, Bruno. Eu acho que dá tempo de uma última pergunta. Eu acho que dá para juntar as duas, né, Davi? Essas duas que estão... A última pergunta é bem parecida, que era como funciona para entrar no FIP, né? Imagina tem uma entrevista, um processo seletivo, qual é a diferença de, por exemplo, uma entrevista para o FIP para uma entrevista para uma empresa do mercado, assim? Só um detalhe aqui que me mandaram uma pergunta aqui também, se tem algum requisito assim de semestre, alguma dessas questões assim? Não, tem eu vou responder a última pergunta. Na verdade, desde o primeiro até o quarto semestre, e daí as bolsas, bom, vamos falar de bolsa também, a carga horária é de 4 a 6 e a bolsa é de 700 a 1.500, dependendo se você está no primeiro ano 4 horas por semana, por dia, desculpa, 700. O quarto ano, 6 horas é 1.500. Então tem essa escadinha, então não tem uma restrição a princípio, tá? Sobre o critério de entrar, a diferença de entrar na FIP com relação a entrar numa grande empresa, que foi a forma que, agora não lembro quem falou, é que a FIP ela é feita por coordenadores, então a relação não é com a relação do estagiário para buscar uma vaga, é mais com coordenadores de pesquisa do que com uma entidade de RH, que centraliza, digamos, os currículos, né? Dito isso, a gente tem um banco de currículo, então se vocês mandarem currículo, fica aqui no banco, mas a melhor forma na prática de conseguir um estágio na FIP é conversando com quem é estagiário já, porque quem é estagiário acaba tendo uma rede de contato interna da FIP e sabe que coordenador está precisando. Vocês podem me procurar também, só que a informação, sendo muito transparente, a informação da demanda fica mais espalhada do que centralizada. Então, os colegas que são estagiários acabam tendo informação mais privilegiada, até porque tem uma rotatividade, e na medida que alguém sai, né? Então, por exemplo, o Hélio tem uns 15 estagiários, é comum alguém sair, e aí acaba um amigo que já está lá como estagiário do Hélio, convida outro, enfim, é assim que acaba funcionando na prática. Entendi, muito obrigado pela sua presença, por introduzir a FIP, né, que eu acho que é uma abertura muito interessante para a galera ver essa conexão da pesquisa com o mercado de trabalho também, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. E já introduzir o próximo palestrante, né? A gente vem aí com mais um pesquisador, né? Para a gente saber um pouco mais do dia a dia, da pesquisa
como funciona, que é o Enzo, né, o Enzo Paranaguá, que já fez 4 ICs, né, já é um especialista em IC, pode-se dizer, né, que ele não é da FEA, eu acho que é interessante também que a gente trouxe alguém de fora da FEA para trazer também de uma outra visão, mas, no geral, a iniciação científica funciona da mesma forma, né, então, acho que já, essa introdução aí, Enzo, passou o microfone para você aí. Olá, pessoal, vocês estão me escutando bem? Estamos sim. Perfeito. Muito boa tarde, boa noite. Eu agradeço demais pelo convite, Matheus. Eu acompanho as atividades do PET FEA e, assim, olha, o impacto de vocês na USP tem sido gigante. Eu que sou de outra unidade, bem, meu nome é Enzo Paranaguá, eu estou no 5º ano de Engenharia Mecatrônica da ESC, lá do CASO. E lá eu escuto falar das atividades do PET FEA USP, então, assim, vocês estão mandando muito bem. Agora, para a iniciação científica, eu estou terminando a minha 5ª iniciação científica na USP, é mais uma para conta aí do Matheus, que comentou 4. Eu comecei, assim, desde quando eu era bicho, primeiro semestre eu já estava buscando iniciação científica, então, assim, não teve nenhum semestre na USP para mim até hoje que eu não estive fazendo IC, que eu não estive recebendo bolsa de IC. Agora, eu estou em Paris fazendo um intercâmbio e esse processo da iniciação científica também me ajudou bastante para chegar aqui, que eu estou fazendo pesquisa em engenharia aqui na Universidade de PSL, né, Paris, Ciências e Letras. Então, muito bacana, muito bacana. Eu estimulo demais as pessoas a buscarem a iniciação científica. Eu diria que não tem um semestre inicial, assim, um semestre, qual que é o melhor semestre para começar uma IC? Eu diria que é o semestre que você está agora, porque você pode fazer essa busca. Isso que eu queria comentar. Você pode fazer essa busca. Uma dúvida muito comum é, Enzo, poxa, como que você conseguiu essas suas iniciações científicas? Cada uma foi por um processo diferente. Assim, cada uma foi. A primeira iniciação, eu, super bicho na USP, estava passando em frente do serviço social lá da USP de São Carlos e vi um aviso falando, que para você conseguir uma iniciação científica PUB, você precisa fazer o PAP, você precisa estar inscrito no PAP. Eu falei, não sei o que é isso, mas vou fazer. E fui fazer, me inscrevi no PAP, e para vocês que buscam iniciação científica PUB, USP, se inscrevam, o PAP vai abrir de novo daqui a algum tempinho, para quem não tem a pontuação socioeconômica ainda, então é extremamente importante se inscrever, porque sem essa pontuação você não pode fazer uma IC PUB USP. E assim que abriram os editais, eu li tudo que tinha lá, eu entrei no sistema do Júpiter e fui procurar quais projetos faziam mais sentido para mim. E eu estava bem ciente, eu conversei com muitos veteranos sobre isso. Outra coisa que eu recomendo demais, vocês continuarem participando desse tipo de evento, falando com veteranos, porque o ouro que você não vê, o veterano pode te entregar em uma frase. Isso pode mudar a tua graduação. Então, é outra coisa que eu estimulo demais vocês a fazerem. Então, eu estava muito ciente de que começar logo no primeiro semestre, buscar algo aprofundado não seria tão legal, porque, poxa, eu ainda não tinha, né, aprendido essa base teórica que a universidade proporciona para a gente. Então, eu fui para uma pesquisa de cultura e extensão, porque na USP, PUB, existem 3 tipos de C. A pesquisa, como a gente conhece, como vocês já imaginam, cultura e extensão e ensino. E as ICs de cultura e extensão e ensino, elas também são iniciação científica. Também você recebe a mesma coisa, você também faz o mesmo projeto, você faz um projeto, você pode publicar ela em congressos, claro, congressos diferentes dos de pesquisa, mas você ainda pode levar para o Cicusp, existem congressos só de ensino, só de cultura e extensão, então você pode levar a sua IC para fora da USP, tanto quanto as ICs de pesquisa. Então eu comecei por ela e ali, mas eu fui bem específico. Eu comecei com um professor do meu departamento a fazer uma iniciação científica que era bem tranquila, não tinha nada de base teórica. Eu catalogava os laboratórios da USP de São Carlos para a gente colocar num mapa e unir todos os laboratórios num Fab Lab. Então, assim, eu conheci muito da USP
conheci muito dos laboratórios de lá fazendo essa IC. E a minha segunda IC, o que aconteceu? Como eu já tinha sido conhecido por esse professor, ele me convidou para fazer uma IC técnica na minha área, que é a área de mecatrônica. Ele falou, pô, Enzo, eu tenho um trabalho assim, assim, assado, em parceria com a Embrapa, que é uma empresa de agricultura muito... Já vou falar isso, Penélope. Eu vou chegar na 4, na 5. E eu comecei a fazer uma IC em contato com a Embrapa, que me proporcionou muitos contatos. Então, a IC, a primeira foi de cultura e extensão, a segunda foi de pesquisa, e as iniciações científicas podem ser feitas em parcerias com empresas. Sabe, de resolver o case de uma empresa, isso pode virar um projeto de uma iniciação científica e te coloca muito próximo do mercado de trabalho. Então, nessa empresa, a Embrapa, eu tive contato com pesquisadores da minha área, tive contato até nos eventos que eles realizavam, sabe? Teve um dia em São Carlos, que lá a gente tem uma feira de trabalho. E eu imagino que vocês também devem ter uma feira onde diversas empresas vêm e apresentam, e o pessoal consegue estágios por ali. Numa dessas feiras, eu conheci uma empresa de açúcar que trabalha bem no interior de São Paulo, e eu fiquei, puxa, eu achei muito interessante o projeto de estágio deles para engenheiros, e eu iria me candidatar. Daí, na mesma semana, na iniciação científica, nas horas que eu passava no laboratório da Embrapa, vocês não vão acreditar que o CEO francês dessa empresa foi e visitou a instalação da Embrapa. E assim, eu fiquei, caraca, assim, chance, assim, 0,0001 disso acontecer, mas ela existe, porque o networking que você pode fazer com empresas, com docentes, com ex-alunos, é grande. Então, eu ali, eu peguei o cartãozinho desse cara, e hoje, aqui na França, como é uma empresa, né, é uma empresa daqui que tem algumas bases no Brasil, eu estou buscando estágio nela aqui. Então, olha só como as coisas podem se conectar. Como uma pesquisa que você faz, como uma atividade a mais que você faz bem feita na sua faculdade, pode ter um impacto no seu futuro. Então, eu deixo esse ponto aqui e seguir. A minha terceira IC eu mesmo busquei, eu mesmo escrevi o projeto, eu fui atrás porque eu vejo as ICs, terminando a minha quinta, como uma forma de você buscar habilidades que vão ser úteis na sua caminhada. Então, eu, olhando para as habilidades que eu tenho, eu pensava assim, puxa, eu gostaria de aprender um pouco mais sobre vibrações, porque analisando o mercado, conversando com veteranos, eles me disseram que isso aqui vale muito a pena de aprender, é uma parte muito crucial do meu curso. Então, eu resolvi fazer uma iniciação científica nesse tema. Eu falei, qual é a disciplina mais importante do curso? Vou fazer uma iniciação científica nela e colocar em prática a atividade da sala de aula. Foi exatamente isso que eu fiz. Fui atrás do docente, escrevi o projeto foi aprovado, e eu fiz a IC. Já a minha quarta iniciação científica, eu pensei da mesma forma, mas eu resolvi mudar de área. Eu falei, bom, agora eu sei que programação, que Python, que machine learning está muito em alta, e eu preciso aprender sobre isso. Então, eu vou me jogar numa pesquisa nessa área, vou me jogar em algo prático para desenvolver. Porque depois, quando você estiver fazendo uma entrevista de emprego, como eu estou fazendo agora, buscando, você vai poder falar assim, olha, eu usei tal técnica, eu usei tal assunto, eu apliquei essa área num projeto que eu fiz assim, assim, assado, em parceria com não sei quem. Então, no caso aqui, eu estou aplicando para estágios em Machine Learning, e o projeto que eu uso foi da iniciação científica que eu fiz na USP. Então, eu fiz assim, 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 assado, e conto do projeto, e você tem o que falar. A minha quinta IC eu também busquei, dessa vez eu não fiz no meu departamento. Eu sou de São Carlos, mas foi uma IC que eu fiz à distância em São Paulo. Ó, pra vocês terem que as ICs, elas, com a pandemia, você pode fazer elas online se o projeto permitir. Se você escrever um projeto que permita isso que é muito interessante, você pode escrever um projeto que permita. Eu tinha uma questão, porque
eu sempre gostei de buscar e de entender sobre intercâmbio. Daí, uma coisa que eu me perguntava muito é por que sobram vagas de intercâmbio? Por que sobram vagas? Eu que analiso os editais de intercâmbio, sobram vagas e sobram bolsas todos os anos. Sobram vagas de intercâmbio, sobram bolsas de intercâmbio. E não é assim, é algo generalizado. E eu falei, poxa, por que isso acontece? Era um questionamento meu. Então, eu fui atrás do presidente da UCANI, fui atrás deles e falei, olha, eu tenho essa dúvida, eu quero entender sobre isso e fazer um projeto de iniciação científica em cima. E foi isso que eu fiz. Eu estou à distância, aqui em Paris, terminando essa iniciação científica, porque dá para fazer, tá? Um intercâmbio com uma iniciação científica PUB, com um estágio, também é possível de se fazer. Só não pode fazer IC-PUB com estágio na USP, isso não pode. Mas você pode fazer IC-PUB com estágio numa empresa, numa boa, que uma IC-FAPESP e uma IC-PIBIC não permitem. Então, e a quarta e a quinta IC eu fiz um pouco juntas, respondendo aí a pergunta da Penélope, tanto que, né, não daria tempo de fazer 5 anos de IC, então eu fiz 2 IC juntas, mas foi num semestre que eu tinha menos coisa para fazer. Porque o que acontece? Cada IC, ela tem uma carga horária de até 10 horas semanais. Então, isso pode pesar. Claro que tem docente que exige bem menos de 10 horas semanais. Minha primeira IC era, assim, 2 horas semanais e dava show. Mas depende muito do assunto e de quanto que você quer se dedicar para isso. Mas você pode tratar uma iniciação científica assim como mais uma disciplina de 4, 5 créditos na sua grade. É uma boa estimativa. Perfeito. Enzo, tem algumas perguntas aqui do Forms que a gente disponibilizou, né, mas você foi respondendo elas conforme o seu pitch aí, foi muito bom, né? Então, vamos aqui para a pergunta do chat, que é a pergunta do Lucas, acho que é uma pergunta com várias perguntas, assim, né, para responder rapidinho, que o tempo está acabando, mas um trabalho de IC tem normalmente quantas páginas? Algum modelo de estrutura de formatação que a USP disponibiliza? É necessário fazer algum artigo do trabalho após terminá-lo? E a entrega do relatório parcial é obrigatório? Umas perguntas mais técnicas aqui do Lucas. Bora para cima, porque ano passado eu iniciei um trabalho no meu Instagram para auxiliar alunos a buscar iniciação científica e intercâmbio. Então, se vocês me permitirem, eu vou só apresentar uma tela aqui com o link do meu Instagram para vocês terem esse acesso. Então, abre aí o teu celular, entra e manda uma mensagem, manda uma dúvida, porque eu estou disponível lá para ajudar quem busca uma iniciação científica, quem busca um intercâmbio. Então, um trabalho de C tem normalmente quantas páginas? Depende, Lucas. O projeto de C, ele tem ali de 10 a 15 páginas, depende do que o projeto, do que o edital exige. Tá? Agora, o relatório também depende muito. Você pode ter algo mais descritivo que gaste poucas páginas, ou você pode desenvolver algum modelo matemático mais longo, algumas simulações, e você tem que explicar bastante cada passo que você fez. Também vai muito da profundidade que você quer dar para esse assunto, certo? Então, depende. Eu já vi relatórios de C com 10 páginas, relatório final, tá? Relatório final. E já vi relatórios de final de C com 200 páginas. Então, assim, depende. Algum modelo, estrutura de formatação que a USP disponibiliza é a ABNT. Tá? Se você quiser, se alguém quiser, eu posso mandar o PDF da ABNT da USP, ou pesquisar na internet mesmo o modelo da ABNT, que você vai ver como você vai fazer as citações, como você vai organizar a estrutura técnica, eu digo assim, do seu PDF que você vai enviar. Agora, o modelo, se diz assim, a introdução, desenvolvimento, conclusão, isso geralmente está escrito no edital. Então, o edital PUB está com isso, o edital PIBIC está com isso, o edital do FAPESP tem bem discriminado quais são as partes que eles pedem, tanto para o projeto quanto para o relatório final e para os relatórios parciais. Tá. Relatório parcial é obrigatório ou não? Depende do que o edital pede também. O edital da PUB, USP, não pede relatório parcial.
Então, PET, você só envia um relatório ao final de um ano. E se você estiver falando de PIBIC, PIBIT, FAPESP, elas pedem um relatório parcial, que é ali com 6 meses de IC que você vai enviar. Esse relatório parcial, ele não tem um peso tão grande, tá? Você não precisa se desesperar demais para fazer o relatório parcial, é mais um acompanhamento, justificando o que você fez ali até agora. Por isso que, para quem pensa em fazer uma iniciação científica, o que eu estimulo tenha um diário da IC. Um local, pode ser um docs mesmo, que você vai anotando o que você foi fazendo. Nessa semana eu fiz tal coisa, eu busquei tais bibliografias, eu coloquei aqui, eu fiz esse experimento, o experimento resultou nisso, e vai colocando as informações ali, vai colocando. Não tenha medo de travar na hora de escrever, escreve o que você fez ali, descreve, faça uma descrição ao longo da IC, porque na hora de fazer o relatório, você vai voltar para esse PDF e falar assim, meu Deus, como que isso vai estar, como isso me ajuda? E eu digo isso porque na minha segunda IC eu não fiz. E eu perdi os dados que eu coletei. Então, eu ia fazer o relatório final, só que eu havia perdido os dados das análises que eu fiz. Eu passei, assim, 1 mês e meio, quase 2 meses fazendo análise e eu perdi esses dados. E aí eu fiquei desesperado porque eu não sabia o que fazer, o meu orientador pedindo os dados, e aí eu dei um jeito e enviei o relatório. Mas, assim, passei um perrengue porque eu não tinha anotado isso. A partir daí eu comecei a fazer. É necessário fazer um artigo após o trabalho terminado? Não é necessário, mas é muito legal fazer. É muito legal porque, se for do seu interesse, claro. Porque é um treinamento diferente em escrita científica que te desenvolve muito. Pode ser chato? Fazer a revisão bibliográfica, até diria que sim. Mas, se você pensa em fazer uma pós-graduação, um artigo, a publicação de um artigo pode valer mais do que 5 ICs, do que 4 ICs, do que 2 ICs. Porque vocês já pararam para analisar quem pensa em fazer mestrado, os editais de mestrado? Porque existe uma pontuação lá. Então, um artigo pontua muito mais, um artigo na área, pontua muito mais do que uma iniciação científica. Assim, quem tem IC, aumenta um pouco seus pontos, mas geralmente tem um teto para fazer IC. Então, 2 ICs ou até 3 ICs pontuam, daí para frente não. Então, eu tenho 5, vou pontuar a mesma coisa que fez uma, que fez 2, se o edital colocar esse teto. Mas o artigo pontua muito mais, então vale a pena fazer. Mas vale a pena bons artigos, beleza? Bons artigos. Para usar IC como TCC, você indica ter quantas páginas? Não indico ter quantas páginas, é como o colega falou mais cedo, que você tem menos trabalho a fazer. Eu vou fazer exatamente isso. Vou pegar essa IC em Machine Learning que eu finalizei e vou usar ela para o meu TCC. Porque eu já comecei, já fiz análise dos dados, já fiz análise bibliográfica, eu vou crescer um pouco o projeto. Porque são coisas diferentes que a IC e o TCC pedem. Você vai ter que fazer alterações. Mas você pode muito bem crescer o trabalho para fazer o TCC. Isso vai ser mais simples do que começar algo do zero. Enzo, muito obrigado pela sua presença aqui, todo o seu expertise aí em IC, né, que com certeza você tem bastante, agregou bastante aí para os espectadores aí, muito obrigado aí, né, fico muito feliz de você conhecer o PET, achei muito interessante, aí a galera tá te agradecendo aí no chat. Manda uma mensagem aí, entra aí, eu tô disponível lá no meu Instagram, pode deixar. Perfeito aí, gente, quem quiser qualquer dúvida, pode mandar lá pro Enzo, que vocês viram que ele manja, né? E também, já fazendo um link também, né, que esses pontos mais técnicos, igual do Lucas, amanhã a gente vai ter os coordenadores de pesquisa, né, mas em relação à FEA, dos departamentos de ADM, de Conte, de Atu e de Economia. Então, essas perguntas mais técnicas que vocês tiverem, vocês colhem aí amanhã que os coordenadores vão conseguir responder elas tranquilamente. E agora, né, passando para o próximo pesquisador, para falar um pouco de outro tipo de bolsa também, né, tivemos uma pessoa que fez PIBIC, outra pessoa que fez PUB, e agora, né, nosso ilustríssimo Davi Diniz, né, para falar um pouco da FAPESP aí para a gente. Bom, boa tarde, pessoal. Agora completando aqui a última das principais bolsas que a gente tem para fazer iniciação científica da USP. E é legal que, assim, a USP o PUB vem financiamento direto da USP, né? O PIBIC é federal, do CNPq, e a FAPESP é estadual, né? A FAPESP é, inclusive, Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo.
inclusive tem uma em cada estado. Eu vou falar também sobre minha trajetória, né? Eu acho que eu concordo muito com o que o Enzo falou da coisa de você conhecer suas limitações, de você não necessariamente começar uma pesquisa no primeiro semestre, porque você não vai ter os requisitos de matéria, mas eu acho que eu acho bom você se planejar, se você quiser fazer um IC, se planejar desde o primeiro semestre, né? Porque às vezes você pode não conhecer o tema, mas, por exemplo, eu lembro que eu entrei e já tinha intenção de fazer iniciação científica, né? Então, já fui pesquisando, fui conversando com veteranos que já fizeram. Então, no primeiro ano, lembro que eu encontrei um amigo que fez iniciação científica, eu já conversei com ele como ele fez, né? Então, a minha experiência foi que no terceiro semestre eu tinha uma matéria com um professor, que era o Alexandre Sais, que é de, o ex-coordenador do curso de Economia na Fé, né? E eu estava fazendo uma matéria com ele, e eu conversei com ele que eu tinha interesse de fazer uma pesquisa, né? E ele foi super acolhedor, enfim, ele até falou para mim que ele costuma orientar pessoas, e para eu dar uma se ele quisesse fazer, se eu quisesse fazer um projeto de pesquisa, eu devia pesquisar e ter uma ideia o tema que eu ia fazer, ter alguma literatura, e foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu já sabia a grande área, né, que era história econômica, mas aí eu não tinha, dentro disso eu não pensei. Então fui fazer uma pesquisa sobre alguns temas que eu tinha interesse, né? Eu acho que eu fui fazendo uma funil dos temas, e eu acabei achando um tema que eu tinha interesse, e uma coisa que o Igor e o Enzo falaram, se era a diferença entre você desenvolver um projeto você mesmo ou você entrar no projeto de um professor estabelecido que tinha uma bolsa para te dar, né? Porque alguns professores recebem bolsas para distribuir aos alunos, né? Para expandir os objetivos da pesquisa, eles contratam alunos de graduação ou pós-graduação, né? No meu caso, eu tive bastante autonomia para escolher um tema, né? Então, claro que era um tema que meu orientador também conhecia, mas foi eu que delimitei assim o objetivo da pesquisa, a literatura. Eu basicamente fui procurar, olhei dentro da literatura, que era o que eu decidi estudar, história financeira durante o Império. Eu fui ver várias pesquisas sobre o tipo e eu fui achando lacunas, né? O que a literatura falava que era importante falar, que eu acho que é sempre um bom começo para você ver o que pesquisar, né? Seria a dívida interna depois da independência do Brasil. Então, foi esse o tema que eu fui fazer a iniciação científica. Um pouco da diferença da FAPESP, eu acho que assim como o CNPq tem um edital, não tem um edital, quer dizer, você tem que fazer um projeto de pesquisa, submeter, mas diferente do CNPq, que tem uma vez por ano que todo mundo submete, a FAPESP é contínua, então, e tem e tem a restrição, e ele é um pouco mais rígido, então você tem que fazer um projeto, um pouco mais rígido do que talvez o PIBIC. Mas a bolsa também é um pouco maior, né? É R$ 800 e o PIBIC é 400, se não me engano. Mas enfim, eu fiz eu encontrei meu orientador, a gente discutiu o tema, delimitou mais ou menos o que seria e a gente foi fazendo assim, foi assim que começou a pesquisa. Assim, aí eu redigi uma proposta de pesquisa, que nem o Enzo falou, umas 10, 15 páginas, acho que umas 15 páginas por aí, submeti e depois de uns 2, 3 meses eu fui aprovado, assim. Mas a diferença é que você pode submeter em qualquer época do ano. E eu terminei essa pesquisa, né? Eu enviei o relatório final faz um mês, então assim, eu terminei ela toda. Então a diferença da FAPESP, outra diferença é que na FAPESP, eu não sei como funciona o PIBIC, talvez tenha isso, mas você tem um relatório parcial, ou seja, seria como se fosse a P1 e a P2 da IC, né? Você entrega um relatório parcial, então eu entreguei tinha 3 capítulos, eu entreguei o primeiro capítulo e um artigo que eu submeti para o Congresso de História Econômica já no primeiro relatório, né? E no segundo eu apresentei no Cicusp e submeti todos os 3 capítulos, né? Eu também estou trabalhando agora em transformar o conteúdo do MC num artigo para submeter para alguma revista. E agora também, depois desse C, eu estou pensando, eu entrei em contato ano passado, enquanto eu ainda estou fazendo a outra IC, né? Com uma professora de uma matéria que eu gostava, que era a Laura de Carvalho, e aí eu conversei com ela, a gente deu fazer uma IC neste ano, né? Quando começar as aulas, a gente vai conversar mais sobre. Então, foi mais ou menos essa experiência. Eu acho que eu concordo muito com o que o Igor e o Enzo falaram sobre como procurar um professor e como todo esse processo, né? E nesse sentido, acho que a minha experiência foi parecida com eles, assim. Acho que realmente a diferença da FAPESP é que talvez seja um pouco mais rigorosa, mas também uma bolsa um pouco maior. Então, se pensar em termos de trabalho por hora,
talvez dê um pouco mais exigente, mas também recebe um pouco mais, né? Mas, assim, a coisa de de escolher a bolsa é uma coisa que depende do seu trabalho, do trabalho de projeto que você quer fazer, né? Então, acho que em relação à minha pesquisa, foi basicamente isso. Eu achei, foi uma experiência muito boa. Falando um pouco sobre minha experiência, os impactos para isso além do âmbito acadêmico, né? Uma coisa engraçada que aconteceu é que eu fui fazer entrevista de emprego no final do ano passado, mais para assim treinar, pegar traquejo de entrevista do que realmente para fazer. E assim, o meu currículo, a única coisa do currículo que eu tinha, porque eu não tive a oportunidade de fazer estágio, era só o projeto de pesquisa que eu tinha feito. E eu acabei conseguindo. Eu não consegui entrar porque, enfim, aconteceu uns imprevistos, mas assim, eu acho que imagino que isso teria feito a diferença, né? O cara perguntou como foi o trabalho, eu falei, discuti, falei sobre o tipo de pesquisa que eu tinha desenvolvido, o que era relevante para o estágio em questão. Enfim, eu acho que que nem o Enzo falou, acaba sendo um diferencial, né? Você acaba adquirindo, especialmente se for um estágio de pesquisa, um estágio relacionado à pesquisa ou ao próprio tópico que você estudou, você acaba adquirindo conhecimentos relevantes. Então, nesse caso, foi bastante útil, assim. Não sei se teve alguma pergunta. Acho que a gente pode passar já para o próximo, né? Se quiser Beleza. introduzir eles aí. Sim. Até porque acho que a maioria das perguntas que podiam ter feito, os outros dois sobre IC já foram respondidas. Então, agora, assim como eu introduzi o FIP mais cedo, agora eu gostaria de introduzir o segundo centro de pesquisa que a gente convidou para essa edição do Pesquisar, que é o MAD, que é o Centro de Pesquisas de Macroeconomia das Desigualdades, que iniciou, acho que faz pouco tempo, acho que em 2018 ou 2019, não tenho certeza, o Matias com certeza vai poder falar um pouco mais sobre como surgiu o MAD, os objetivos. Então, agora eu passo a palavra para ele. Bem-vindo, Matias. Obrigado, Davi. Obrigado pelo convite. Desculpa aí a demora para entrar, acabei tendo Não, um problema claro, que é isso. aqui. Mas, enfim, acho que é super legal a iniciativa. Eu quero parabenizar aí vocês por organizarem, porque é de fato importante a gente mostrar o que tem de opção, né, para quem está interessado em fazer pesquisa. Eu fiz iniciação científica no PIBIC, fiz iniciação científica com. Desculpa, cachorro aqui de casa. Dos inconvenientes aqui. Mas eu fiz pelo PIBIC, foi uma experiência super legal, recomendo bastante, assim, acho que é um grau de exigência nos relatórios condizente com o que a gente tem condição de entregar, assim, durante a graduação, e é uma experiência muito legal de orientação, e para além do que, você sai da iniciação científica com um TCC pronto, né? Se você quiser usar para monografia o que produzir durante a iniciação científica, acho que é super factível, assim, então recomendo para quem tiver interesse. As recomendações seguem aqui todas as linguagens. Mas a experiência da FAPESP eu acho que é super legal, até porque o projeto para o PIBIC ele é super simples, né, assim, para ser executado. Então, parte do exercício, assim, pelo menos para mim, acabou sendo assim, foi produzir um projeto FAPESP, que depois eu acabei usando para o PIBIC também, mas enfim, acho que é legal tentar, assim, os dois caminhos, não é mais trabalho, mas também acho que orienta melhor, assim, para a pesquisa. E aí, entrando no MAD, não sei se todo mundo conhece, né? O MAD é o Centro de Pesquisa das Macroeconomias das Desigualdades. É um centro de pesquisa super novo, na verdade, como o Davi ainda deu um pouquinho mais de tempo para a gente começou, na verdade, em outubro de 2020, tem um pouco mais de um ano, é bastante recente, mas nós temos conseguido produzir bastante coisa interessante, assim, acho que é um espaço muito legal para quem tiver interesse e puder, né, durante a graduação, participar. Nós, atualmente, não estamos com nenhuma vaga aberta, mas, enfim, achei que era legal fazer essa propaganda aqui para vocês, para eventualmente, quando abrir, quem tiver interesse, se candidatar.
O MAD hoje ele funciona basicamente através de alguns projetos temáticos que nós recebemos financiamento de algumas fundações assim que financiam as pesquisas e é com essa grana que a gente paga as bolsas de pesquisa para todos os níveis, né? Nós temos bolsista desde o segundo ano da graduação até pós-doutorado. Então, para todos os níveis, tem uma bolsa ali que não está vinculada a nenhum projeto específico. Já vou falar quais são os temas, mas a gente tem um funcionamento bastante aberto, assim. Então, quem participa do MAD participa de todas as... Assim, pode se envolver com todos os temas que o centro de pesquisa está trabalhando, né? E a ideia é exatamente que a gente tenha um intercâmbio, assim, entre as pessoas. Inclusive, agora que nós vamos voltar para o presencial, nós vamos ter uma sala lá no FEA 2. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, conversar com os pesquisadores, nós vamos ter uma sala lá no térreo do FEA 2. E aí, a ideia é que seja também um espaço de compartilhamento daquilo que a gente está fazendo e tal. E hoje a gente funciona com alguns temas, assim. Hoje nós temos um trabalho que agora já é dos mais longos, assim, sobre progressividade tributária, e aí é um que a gente tem pesquisado para várias áreas, com várias frentes, assim, de atuação, quais são os potenciais de aumento da progressividade da carga tributária brasileira, né? E, enfim, uma série de desafios, assim, nesse sentido, mas é das pesquisas mais interessantes, assim, também, porque é das que usam bastante o ferramental de pesquisas do IBGE, principalmente a POF, e é uma parte de trabalho de dados bastante intensa, assim, que possibilita ter uma experiência mais próxima com programação, que eu acho que é das coisas mais legais, assim, né? Não sei em que ano que vocês estão, mas agora na nova grade de economia, pelo menos, vai ter mais contato com programação, mas enfim, é uma coisa que quem tem a oportunidade de trabalhar no estágio, no centro de pesquisa, né, em bolsas e tal, é algo super interessante. Acho que cada vez mais as nossas profissões na FEA vão estar relacionadas com isso, sim. Então, essa parte de tributação em particular, com bases de dados que são um pouco maiores, tal, acho que elas demandam um pouco disso, e é um tipo de habilidade que eu acho que é bem interessante de procurar experiências ao longo da graduação, assim. Um outro eixo de trabalho nosso é o eixo de trabalho de recuperação verde, e aí, na verdade, é recuperação verde para o pós-pandemia, mas a grande discussão é a transição verde, assim, né? Programas de transição verde para pensar tanto a transição energética, mas também programas de infraestrutura com geração de empregos de qualidade, enfim, uma preocupação na temática verde, que inclusive é uma das parcerias que nós estamos fazendo com outros centros de pesquisas, em especial com o pessoal da Federal do Pará e da Federal de Minas, né, da UFMG, e aí, para essas parcerias, também com pessoas de todos os níveis, assim, da graduação até a pós, mas a ideia é que a gente, dentro do MAD, discuta essas pesquisas e colabore, né, com essas pessoas. Então, tem um lado de interação com outros centros de pesquisas que é bastante interessante também, e nessa área de economia verde, assim, transição ecológica, é algo que tem um foco bastante grande nisso. O outro tema de pesquisa que a gente está começando agora, mas que é algo que a gente já vem trabalhando, é sobre proteção social e seguridade, garantia de emprego, de trabalho de qualidade, assim, né? E aí, nesse tema, a ideia é discutir principalmente caminhos de combate à precarização do trabalho, né?
uma rede de proteção social e de garantia de direitos e renda para pessoas em trabalho informal. E aí, nesse veio, assim, a ideia é discutir principalmente seguridade social, que é um novo modelo de seguridade social, e acho que para todo mundo, assim, é uma pauta de bastante interesse do que vai ser no futuro, assim, né? A gente vê hoje um debate bastante acalorado sobre o que vai ser feito com a reforma trabalhista, mas acho que, de maneira geral, a gente tem alguma segurança de que o mercado de trabalho vai passar por uma reestruturação muito significativa ao longo dos próximos anos, seja pelo fenômeno da uberização, seja pelo fenômeno do espaço de trabalho híbrido, né? Hoje misturando o presencial e o online, o que vão ser as novas relações de trabalho, né? A configuração do trabalho daqui para frente. Acho que tem uma série de pautas nesse sentido e, em conjunto a isso, a ideia da rede de proteção social mesmo, né? De que maneira a gente constitui uma rede de proteção social para garantir que as pessoas tem um mínimo de condições ali para enfrentar situações de falta de renda, de desemprego, e acho que o período pandêmico foi especialmente rico para a gente discutir o que são os potenciais desses instrumentos públicos, né? Em particular, a experiência do auxílio emergencial. A ideia é que a gente consiga discutir exatamente qual é o potencial de expansão da rede de proteção social e os potenciais de financiamento dessa rede de proteção social, né? Das nossas pesquisas, assim, uma das que teve maior repercussão foi a que a gente usou dados da Receita Federal para entender um pouco melhor o que é a distribuição de renda no Brasil, né? E aí a gente complementa os dados de pesquisas domiciliares, como a pesquisa de orçamentos familiares, que é a POF, e a pesquisa de amostragem por domicílio, que é a PNAD, complementamos essas informações com as informações dos grandes números da Receita Federal sobre declaração de imposto de renda. E aí, com essa análise, a gente pode identificar que hoje o 1% mais rico do Brasil se apropria de 25% da renda nacional. Ou seja, se o Brasil fosse um país de 100 pessoas, a pessoa mais rica ficaria com 1/4 de toda a renda nacional, né? E o nosso debate é exatamente de que maneira é possível a gente pensar, juntando temas, né, uma tributação progressiva que seja capaz de financiar uma rede de proteção social aos mais vulneráveis. Assim. Bom, esses são os 3 grandes temas que a gente tem trabalhado. Então, o tema do financiamento de políticas públicas, né, da política tributária, o tema do gasto e da proteção ao trabalho, então a rede de proteção social e a proteção ao trabalho em si, e o tema da transição ecológica, da economia verde, de pensar de que maneiras a gente pode implementar políticas públicas no Brasil que respondam a essa urgência climática e de que maneira o Estado pode promover políticas públicas, né, nessa direção. Eu não sei se tem alguma pergunta, queria abrir um espaço aí para vocês fazerem alguma pergunta. Perfeito, Penélope, o que eu queria mostrar depois das perguntas, se tiver um tempinho ainda, não sei se o Matheus e o Davi liberam aqui, queria mostrar o nosso site, só para vocês poderem saber onde procurar as pesquisas. Fica à vontade, pode mostrar agora. Então, fechou. Bom, fiquem à vontade para mandar pergunta aqui, eu vou compartilhar minha tela só para mostrar para vocês o site, que aí vocês podem também ter mais informações. Então, para quem quiser pesquisar, esse aqui é o madusp.com.br, esse aqui é o nosso site. Aqui tem um pouco mais sobre o centro de pesquisa em si, quais são os nossos projetos e tudo mais, quem quiser dar uma olhada.
também apresento quem são os nossos pesquisadores hoje, mas o principal que eu queria mostrar era isso aqui, que são as nossas publicações. Hoje nós produzimos 2 tipos de publicações, que são as notas de política econômica, que são o principal, na verdade, e aí para todas elas, vocês vão reparar que tem bastante gente trabalhando em cada uma delas, e aí bastante gente trabalhando dos vários níveis de estudantes da FEA. Então, a Ana é uma aluna de doutorado, a Isabela é da graduação, esse aqui sou eu, que terminei meu mestrado, a Luísa já terminou o doutorado dela, ela fez na New School, e está aí como pós-doc, coordenadora de projetos, e a Fernanda também é aluna de graduação. Então, a ideia do Centro de Pesquisa, da dinâmica da pesquisa dentro do MAD é que seja exatamente essa integração entre os vários níveis, né? E aqui vocês vão ver todas as nossas pesquisas até hoje. Essa aqui é o que eu estava falando para vocês, que a gente usa os dados da Receita Federal para complementar as informações de pesquisas por amostragem de domicílio. Mas, para além disso, né, nós temos esse estudo aqui do imposto de renda, enfim, vários outros aqui que vocês podem dar uma olhada depois, para ver quais são os temas que a gente tem trabalhado. Devemos aí na próxima semana ou na outra soltar um novo estudo também. Posso encaminhar para o Davi e para o Matheus, eles mandam para vocês. Para além disso, nós temos o Working Papers, que a ideia, na verdade, são os artigos que estão ainda em fase de conclusão, assim, né? Então, são os trabalhos que a ideia é submeter para alguma revista, mas que, por enquanto, para que eles sejam acessíveis aí para mandar para as pessoas, eles ficam abertos aqui. E aí vocês também podem dar uma olhada, são também alguns working papers em temas um pouco mais restritos, porque é, né, mais trabalhoso produzir um working paper, mas tem aí algumas das publicações. Para além disso, tem as nossas algumas postagens de blog aqui, quem quiser dar uma olhada, que são alguns textos mais longos, que não chegam a ser notas em si, mas tem aí algum conteúdo. Para além disso, nós estamos no Twitter também, quem quiser conhecer, dá para abrir por aqui. O Twitter é MadUSP, às vezes é mais fácil procurar por lá, mas quem quiser acompanhar um pouco, aqui a gente tenta mostrar algumas coisas que estão acontecendo, para além das nossas publicações, né, que estão relacionadas aos nossos trabalhos. Acabamos de soltar, inclusive, para quem quiser ver, um fio resumindo um debate que a gente fez há umas 2 semanas atrás sobre o arranjo global que está sendo discutido pela OCDE de tributação das multinacionais, né, em particular das empresas de serviço financeiro. Foi um debate super legal com a professora Jayat Ghosh e o Rodrigo Uraí. Quem tiver interesse, vale muito a pena ver. Foi bem rico, assim, porque teve uma divergência entre eles sobre qual é o futuro desse acordo, então vale bastante a pena. Quem tiver com preguiça de ver, aqui nesse fio a gente deu uma resumida no conteúdo, dá para ter uma ideia do que foi discutido. Por fim, nós temos uma newsletter, nós mandamos todo mês o que nós temos produzido, quais têm sido os destaques, enfim. Quem quiser dar uma olhada, está disponível aqui. Bom, acho que era basicamente isso. Fico à disposição, o Davi tem meu e-mail aí, fica à vontade para compartilhar. Eu vou botar aqui no chat já. Fico à disposição para quem quiser perguntar mais, quem tiver outras dúvidas. Mas acho que era isso aí. Novamente agradecer ao Davi e ao Matheus pela oportunidade da gente divulgar o MAD. Parabéns aí. Beleza, muito obrigado, Matias. Gostei muito da participação. A participação do Matias e do cachorro dele agregou bastante. Então a gente vai ficando por hoje, a gente fica por isso, né?
mas a gente queria lembrar que amanhã vai ter o segundo dia do Pesquisar. A gente vai ter uma conversa com os coordenadores de pesquisa de cada curso da FE. Então, as coisas de como, por exemplo, como transformar o IC um TCC, que é um pouco diferente de cada departamento, como funciona a pesquisa, as diferenças entre cada departamento e coisas desse tipo mais institucionais. Também vão ter espaço para Bônus de intercâmbio. Isso, bônus de intercâmbio, boa. Coisas desse tipo. Então, caso vocês gostariam de saber algo mais aprofundado nesse sentido, com certeza venham amanhã, né? Acho que mais uma coisa que eu posso adicionar também, Davi, é que Claro. amanhã a gente vai disponibilizar a nossa cartilha atualizada do Pesquisar 2022, com várias informações também sobre editais, essas questões mais técnicas também, e todas as áreas de pesquisa de todos os professores da USP, né, de acordo com o currículo Lattes, justamente para que a questão que vários pesquisadores aqui falaram, do tipo, tenho interesse em tal área, com qual professor eu falo, ou gosto de tal professor, quero ver as áreas que ele pesquisa para saber se eu posso fazer com ele. A gente tem nessa cartilha já para facilitar, né? Já com e-mail, nessa cartilha também tem um e-mail, o telefone para você entrar em contato com os professores, né? É isso. Desculpa aí, Davi, pode continuar. Não, claro, obrigado pela adição. Então, muito obrigado a todos que vieram. Espero ver vocês amanhã. E, claro, qualquer dúvida em relação aos palestrantes e ao próprio PET estão disponíveis agora. Acho que todos estão disponíveis todos se disponibilizaram para responder. Então é isso, gente. Muito obrigado por comparecerem. E vejo vocês amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente.